E hoje nós vamos conhecer a história da Adriana, o poder da oração intercessora. O que a oração intercessora fez, pôde causar na vida da Adriana? Como é que mudou a vida da Adriana? Como que o poder da oração livrou e tirou a Adriana de um centro espírita de Umbanda e da promiscuidade para a sua maravilhosa luz? Adriana, nós queremos dizer que você se sinta em casa. Esse programa é seu. Eu digo que o programa é meu, o programa é dos nossos ouvintes, o programa é dos nossos participantes também. Sinta-se recebida, sinta-se amada, sinta-se em casa, porque eu sei que a história que ela tem para contar para nós é uma história forte, com certeza é uma história forte. E que com certeza também ajudará muitas pessoas que às vezes estão num caminho, não é, como ela já esteve, e determinado momento é tocada pelo Espírito Santo, porque nós acreditamos nisso e a pessoa retorna para os braços do Pai. E a gente sabe que quantas vezes cairmos, quantas vezes nós nos levantarmos e pedirmos, Pai, me salva, me perdoa, Ele está sempre pronto a nos perdoar, a nos salvar, a nos amar incondicionalmente. Então eu vou fazer um resuminho aqui da infância da Adriana e logo passo para a Adriana falar para vocês. A Adriana é filha, né? São 4, né? De uma família de 4 filhos. Ela é a caçulinha e a mãe da Adriana, ela precisava trabalhar muito, porque imagina, né, cuidar de 4 filhos, o esposo doente, então ele não estava trabalhando e trabalhava fazendo faxina, trabalho duro, chegava em casa, tinha que cuidar da casa, que eu falo que a mulher tem o segundo turno de trabalho, que é o trabalho de casa. E a Adriana, por ser a mais caçula, talvez, ela ficou um pouquinho deixada de lado. E hoje ela entende isso, né? Por que a mãe teve que se voltar tanto para o trabalho? Porque tinha que prover o sustento da família. A gente sabe que não é fácil. E a Adriana foi crescendo, mas meio ao léu, né? Porque não tinha mãe ali presente para controlar, para ajudar, para conversar. Quantas vezes nós aí discutimos, conversamos com Darleide de quão importante é o diálogo entre pais e filhos. A Adriana não teve isso, os irmãos não tiveram isso. E por um tempo a Adriana foi crescendo, mas cresceu num lar cristão, mas foi tomando a vidinha dela, já de adolescente, foi tomando um outro rumo. Adriana, e agora eu quero que você conte para os nossos ouvintes, que você aí com os seus 17, 18 anos, o que aconteceu com você? Então, eu nasci num lar adventista, né? Como você mencionou, e na minha adolescência eu tive curiosidade de conhecer o mundo, né? De conhecer as coisas lá fora, porque até então eu era muito assim, nós todos íamos à igreja sempre aos sábados, estudávamos escola adventista, então sempre aquele meio, né? E então eu quis saber o que que tinha de diferente além daquilo que eu tinha aprendido, né? E aí que eu conheci pessoas diferentes, né? Acabei fazendo novas amizades e acabei começando a ir em festas e frequentar lugares que já não, tipo, não era muito do cotidiano que eu tinha antes, né? Não condizia com o que você vivia anteriormente, não é? Exato. Então, a partir daí, meu relacionamento com a minha família foi ficando um pouco difícil, pelo fato de que tínhamos mundos diferentes já, né? Que eu estava vivendo num contexto muito diferente daquilo que eles tinham, né?
Então, já, tipo, já não tendo mais um convívio muito bom, Sim, porque a eu, mãe não aceitava, né, a forma como você estava escolhendo viver, e isso gerava conflitos dentro de casa. É isso, Adriana? exato, porque minha mãe sempre dizia assim, você quer fazer as coisas do seu jeito, então arranja o seu rumo, né? Porque dentro da casa dela, ela tinha as regras dela e, tipo, normal, né? Todo mundo, toda família tem suas regras, seus conceitos, né? Verdade. Então, ela disse, dentro da minha casa, você vai ter que seguir o que eu falo. Se você não quer seguir, então você segue essas coisas e se vira sozinha, né? E dentro disso, eu acabei saindo, né, de casa. E ao sair de casa, aí eu me envolvi mais ainda com as amizades que eu já tinha. E quando vê, eu me afundei tanto, né, neste mundo, que eu fui até no mundo da promiscuidade, né? Achando que ali eu poderia encontrar um sucesso financeiro, A liberdade sonhada. de poder ter minha independência, né? E ali eu fui, né, me envolvendo com essas coisas a tal ponto de que eu descobri que para poder prosperar mais naquele meio ali, é, as pessoas que estavam ao meu redor, eu via que elas iam no centro Umbanda, né? Que Perfeito, mas antes de você falar desse detalhe aí, eu queria que você respondesse para os nossos ouvintes. Você lidava com pessoas que tinham muito dinheiro, certo? sim, E você também conseguiu uma boa quantia de dinheiro para você sobreviver, não é verdade? foi. Agora, isso trazia para você algum tipo de conforto ou você percebia, né, que as pessoas que você já me contou aqui nos bastidores, gente que andava com Ferrari, né, que eram as pessoas que estavam com a Adriana, essas pessoas eram felizes, Adriana? Então, conheci pessoas que eram artistas, pessoas que eram governador e tal, mas, como você mencionou, uma pessoa que era milionária, que tinha uma Ferrari, que era casado com uma modelo, mas se sentia profundamente triste, profundamente frustrado. Então, eu percebo, Deus até permitiu, no meio de tudo isso, eu tomar conta e entender que a riqueza não é tudo, né? Que, claro, Deus pode permitir que a gente tenha coisas, isso não é pecado, mas que não é apenas se você tiver as coisas sem Deus, não vale nada, né? Verdade. Então, sorry. Então, Adriana, aí agora vamos voltar àquele ponto. Então você via que as suas amigas, né, elas conseguiam também muito dinheiro e elas andavam com alguns adereços, algumas coisas diferentes de você. Não é isso? Alguns colares, alguns, a gente chama, alguns badulaques, alguns adereços diferentes, Uhum. você não usava. E aquilo te chamou a atenção. Era tipo uns anéis que elas usavam, uns colares, umas coisas. E aí eu perguntava o que que é isso? Aí falava que era para ter mais prosperidade, para ter proteção, que nesse meio eles acreditam, né, em olho gordo, que fala, né, de alguém ter inveja de você e você não conseguir prosperar o suficiente, né? Então, aí eu achei assim, fiquei curiosa sobre aquilo e fui querer procurar também sobre o assunto, né? E você foi para onde? Quando você foi procurar de onde estava vindo, né, aquele sucesso que elas então proclamavam para você que estavam indo atrás de sucesso, tal. Onde é que vocês iam encontrar isso? Então, aí eles iam no centro Umbanda, né? Aí lá eles faziam todas essas coisas, desses colar, dessas coisas assim,
para poder, tipo, vamos supor, para poder gerar uma prosperidade sobre a vida da pessoa. Mas, no fundo, tipo assim, quando a gente está afogado nesse mundo, você está muito envolvido, você não percebe, né? Você está tomado pela ganância, né? Não percebe o quão profundo e destruidor é isso, né? Então, chegou ao ponto que eu já estava ali nesse meio e tal, e quando vê, já eu fiquei 1 ano e meio assim, né, nessa vida querendo atrás de dinheiro, de achar, né, pessoas Sucesso, que fossem. fama. E Agora, aí, Adriana, segura um pouquinho que você vai falar. Você pode falar um pouquinho também. Aqui é o Mitos, tá? Boa noite. boa noite. Eu queria saber o seguinte: você poderia falar mais ou menos como era o perfil dessas garotas que estavam lá também com você? Como era? Conte um pouquinho aí pra gente, assim, Então, para as tem pessoas muitas, saberem. E tem você muitas e responda pessoas. também se você já se envolveu com drogas lá, apesar do ambiente. Conte aí pra gente, por favor. Então, essas pessoas, né, que andavam nesse mundo assim, a maioria delas foram abusadas. Teve uma garota que eu conheci que ela foi abusada pelo próprio pai de sangue, né? Então, tudo tem um contexto, né? Por trás, né? De tudo isso. A maioria vivia drogado. Eu vi droga na minha frente, mas eu nunca usei, graças a Deus. Me ofereceram, inclusive, né, muitas vezes, e eu tinha, assim, não sei que eu tinha na minha mente, né, um princípio de que eu nunca faria isso pelo fato de que eu via as pessoas, o modo que elas ficavam era uma coisa muito, muito feia, sabe? Então sempre eu rejeitei e quando assim, tipo, tentavam até talvez me forçar, eu tentava de alguma forma escapar, né? De alguma forma fugir da situação. E com certeza Deus também, de alguma forma, protegia você. Não é isso, Adriana? Com certeza, né? Porque hoje se vê, né, na sociedade quanto que custa, né? Uma pessoa drogada hoje, ela, ela realmente fica num estado muito deplorável, né? É verdade. Então, E aí, Adriana, então vamos voltar lá. Quando você ia, né, para o terreiro de Umbanda, de Candomblé, e aí, como é que foi? O que, que aconteceu ali? então aí eu já estava ali nesse meio, já muito, né, um bom tempo, vamos supor, uns meses já ia fazer, acho que 1 ano e meio, aí na rotina já estava, né, e aí quando vê, um dia eu fui até lá, e, e aí o pai de santo, né, falou assim, ele olhou para mim e falou, você pode ir embora, né, Olha, ele mandou você embora. mandou embora, nunca tinha me mandado embora. E por que, que ele mandou você embora, Adriana? Ele deu alguma Aí explicação? Você ficou curiosa, com certeza. eu disse, mas por quê, né? E aí ele olhou assim e falou: é, é que você tem gente lá rezando, tem gente rezando por você, entendeu? Aí acho melhor você ir embora. E é quando ele disse aí, o que, que você pensou? O que, que veio à sua mente? Quando uma pessoa que nem te conhece fala assim, vai embora porque tem alguém aí rezando por você e a gente não quer você aqui. Eu no fundo, assim, eu sabia, né, a situação, mas eu fazia de tudo para negar aquilo, né? Mas aí, quando ele falou isso, eu fiquei assim, eu disse, bom, se tá me mandando embora, então é porque
porque realmente Deus tem um propósito, né? É porque E aqui não é o meu aí, lugar, né? e aqui não é o meu lugar, porque quando você é escolhido de Deus, você pode estar na lata do lixo. Deus vai lá e te busca, né? Adriana, e Então, como é que ele chama Deus lá que você falou pra mim? o grande Criador. Muito interessante, né? Até o inimigo tem que reconhecer que Deus é o grande criador. E aí, Né? Adriana, então conta para nós essa história, o resto dessa história. Então, aí depois daquele momento ali, eu saí meio assim desconfigurada, porque até então já tinha virado rotina, aquelas coisas todas. E aí começou a consciência, né, o Espírito Santo falando, né, a mente, de que realmente aquilo não era para mim, que Deus me criou para ser uma pessoa escolhida por Ele, né? E que não interessa, né, até o limite, não, que ele, né, foi até lá. Então, Exato. assim, quando para Não você existe ver, lugar que Deus não possa ir e te alcançar. é verdade. Então, porque tipo, quem estava rezando com certeza era a minha família, né? Porque eu estava orando por causa que eu tinha desaparecido, eu tinha meio que sumido, porque eu já tinha me tornado uma pessoa muito diferente deles, então eu já não tinha não tinha vergonha de estar no meio deles, né? Adriana, quanto tempo você ficou nessa vida? Um ano e meio, né? Graças a Deus foi algo que passou assim ligeiramente, né? Porque tem meninas que ficam a vida inteira, né? É verdade. E quanto mais tempo, mais sofrimento. E depois, Exato, e às vezes mais difícil também de sair daquela vida, não é mesmo? exato. E eu louvo a Deus, né? Porque depois daquele momento, né, eu comecei a refletir, a pensar, e realmente Deus é muito bom comigo todos os dias da minha vida. Eu louvo a Deus, porque eu percebo a presença de Deus em cada detalhe Amém. da minha vida. E, e depois dali eu viajei para a Itália, né? Fiz uma viagem para a Itália porque minha irmã mora na Itália. E aí de lá eu tava assim querendo voltar, mas estava assim na reflexão ainda, né? Então, ali naquele momento assim, tipo do do tipo da ida mesmo, né? Do encontro com Jesus, eu eu comecei a ser atormentada, né? Porque eu tinha decidido realmente que aquilo não era para mim, E o que inimigo não eu quer, né, essa decisão. exato. E então eu lembro até hoje que eu caí de joelhos, eu orei a Deus e eu abri a Bíblia e parecia que ele estava na minha frente, que Deus estava na minha frente falando todos os meus pecados, falando tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu aconteceu, como se fosse um ser humano na minha frente falando. E ali eu percebi que realmente era um chamado, né? Que Deus estava me chamando de novo, me chamando para estar com Ele. E a partir dali eu tinha tomado a decisão que eu queria estar com Cristo novamente, né? Aí eu comecei a ser atormentada, não conseguia dormir, a minha irmã nem queria dormir mais perto de mim, por causa que eu estava bem, é, bem difícil, né? E ela ficava com medo às vezes também. Então, aí a igreja começou a orar por mim, né? A igreja lá da Itália mesmo. O que aconteceu? Depois de um tempo de estar lá, eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu procurei o obreiro da igreja, né? Para ele marcar o meu rebatismo, né? E Firme, aí, firme na sua decisão de ficar filho, ao lado de Deus.
Mesmo diante das lutas e das adversidades, dos problemas, vamos ficar do lado de Deus. Aí eu realmente, né, já tinha decidido isso, eu chamei, né, o obreiro, marcamos a data do batismo, e bem no mesma semana, assim, que eu tinha marcado a data, né, aconteceu algo, assim, que realmente eu vi que é uma luta, né, que a nossa alma, nosso ser, vale o sangue de Jesus, né? Então não é brincadeira, né? É algo muito precioso, né? Verdade. Então, o que aconteceu foi que eu, bem na semana que eu tinha marcado o batismo, eu estava em casa sozinha, né? E aí a minha mãe tinha saído, meu padrasto também foi fazer um serviço fora. E aí eu senti como alguém estivesse me sufocando. E eu, tipo, engasguei assim, não conseguia nem reagir, né? Mas você sentia uma pressão, é isso, no seu pescoço? Sim, como se tivesse uma mão aqui, entendeu? Então, e antes disso também eu recebi ligações falando que eu ia morrer e tal, né? Então, eu percebi que realmente eu precisava me batizar, que aquilo era algo que não tinha, tipo assim, que era uma coisa que eu precisava fazer logo para poder me libertar, né? Me libertar daquilo que tanto estava me atormentando. E também por causa e de reconhecimento, né? Que Deus teve misericórdia de mim e me buscou e me trouxe de volta, né? Para o rebanho. Que lindo. Então eu fui e rebatizei. Depois do dia do meu rebatismo, eu realmente me senti muito melhor. E fui até para a Comportagem, né? Quem não conhece a Comportagem é um projeto da igreja que jovens, né, vão e saem para vender livros, tanto da Ellen White quanto de livros de saúde, né? Verdade. É um trabalho E, muito bonito da comportagem. e eu, inclusive, na Comportagem, os livros que eu mais vendi era o Grande Conflito. E é um livro poderoso, né? E a gente aconselha os nossos ouvintes a procurarem, se quiserem, O Grande Conflito. É um livro fantástico. É verdade. E aí, Adriana, Mas, então você se batizou, você foi trabalhar e hoje você mora em Londres. Antes disso, Adriana, me fale de uma situação que você recebeu uma ligação, explique aí essa situação, por favor. Então, que eu recebia deles, né? É a ligação do centro. Eu tive que trocar de número, tive que trocar de celular, tudo por causa que eles ligavam falando que eu ia morrer, né? eram ameaças, né? É ameaça, mas o Vinha? poder de Deus Você não sabia de tem. onde eram essas ligações? Sabia, né? Sabia que era de lá, né? Era o inimigo, né? Ele até o último, né? Ele vai fazer de tudo para Te derrotar você, pressionar, né? porque para deixar você para baixo, por causa que ele já é um derrotado, né? Ele já é alguém que já não tem mais nada para onde ir, porque já está condenado, mas a gente vale o sangue de Jesus, né? Então, você que está escutando, você nunca desista, porque não interessa a depressão, não interessa a situação, não interessa, o inimigo vai falar para você, oh, você já foi longe demais, se fosse você, eu nem pedia mais Desistia, perdão. né? Eu nem pedia mais perdão, acha que tua conta tá muito alta. Mas Deus não é como o ser humano. Deus, ele é um ser, ele é o próprio amor, né? Então, ele sempre está de braços abertos. E se você tem um filho que está fora da igreja,
ou se tem, né, algum familiar que está longe dos braços de Deus e que um dia esteve dentro da igreja, não desista, porque Deus sabe o tempo certo e Ele vai atender a oração, né, segundo, assim, no momento certo Ele vai responder aquilo que você tanto anseia. Adriana, são 7h51. Então agora, Adriana, hoje, graças a Deus, mora em Londres. Já está há quanto tempo aí em Londres, Adriana? Eu moro aqui em Londres há 6 anos já. Olha que coisa boa. A vida não é fácil, mas você continua firme, porque você sabe que do lado de Jesus nós somos mais que vencedores. Verdade. O que fez toda a diferença na minha vida é que eu penso pode existir dias bons e ruins, mas viver um dia sem Deus é viver sem respirar, né? É verdade, Adriana. Agora, acho que a gente poderia falar, Lu, um pouquinho mais sobre o poder da oração intercessora que às vezes muitas pessoas não imaginam. Não é? E acabamos de ouvir aí uma experiência real. Uma experiência real, né, da Adriana, onde ela vivia uma vida e a família não desistiu, né? A mãe, os irmãos, a igreja orando por ela. E em determinado momento ela se sentiu tocada pelo Espírito Santo. Inclusive foi até avisada, olha, você vai embora daqui porque tem gente aí orando por você. Esse é o gancho, né? Porque, por exemplo, não veio de ninguém. Por exemplo, se eu disser que estou orando por você e que vai estar tudo bem para você, é uma coisa, né? Mas do lado de lá, perceber que a coisa está funcionando é que aí você pode crer, ó, se eu orar por você, por alguma coisa que você está precisando, se for da vontade de Deus, Ele vai atender. É verdade. E o que Deus não nega é esse tipo de pedido, né? Esse tipo de socorro. Então, o apelo aqui é para que a gente continue, sim, intercedendo por outros. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que oraram pelos outros, né? E intercederam. O próprio Jesus fez isso, né? Adriana, nós queremos parabenizar a você pela sua coragem, pela sua força, de vir aqui, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu sei que você aí agora já são quase 1h da manhã e você se propôs a ficar acordada para vir aqui contar a sua história de vida para nós e para os nossos ouvintes. Deixar aqui a lição, né, para alguma pessoa que às vezes está andando longe de Deus, que às vezes está buscando a felicidade em coisas materiais. E nós sabemos que as coisas materiais, elas são bem-vindas desde que não esteja acima do nosso Deus. Deus não quer que nós sejamos pobres, miseráveis, não é isso. Mas Ele quer que nada ocupe o lugar dele na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, esse é o mandamento. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Adriana. 7h54. Certo. Adriana, o que é que você... Porque, veja, você ganhou muito dinheiro. Esse dinheiro que você ganhou, ele sumiu. Então, não foi um dinheiro abençoado, eu imagino, né? O que é que você diria aí para os jovens que querem achar que o dinheiro é tudo na vida? Qual o seu conselho? Passando por isso, você teve dinheiro na mão, mas você gastou tudo com muita coisa, né? Imagino. Quanto você ganhava, mais ou menos, por mês, na época, Adriana? Eu ganhava cerca de 50 mil. 50 mil reais, né? É uma boa grana, né, Adriana? Mas quando as coisas não são abençoadas por Deus, vai tudo pro ralo, né? Então, se você quer alguma coisa para sua vida, quer um trabalho, quer qualquer coisa, coloca acima de Deus. Está escrito na Bíblia assim, ó: buscar em primeiro lugar as coisas de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, se você
colocar Deus em primeiro lugar, o resto vem, né? Não é uma barganha, mas é uma coisa certa, né? É a fidelidade, é uma coisa né, de Deus. certa. É. Se você busca a Deus, olha, eu tenho para testemunhar aquele tempo, eu ganhava dinheiro e ia embora, ia embora, ia embora. Hoje eu trabalho como babá, né? Trabalho também como delivery. E o pouco que eu ganho parece que se multiplica. Porque é abençoado, né, Adriana? E eu sempre, e se eu ganhar R$ 30, eu dou o dízimo, né? Porque eu acredito que Deus sempre zela por aqueles que têm prazer em ser fiel, né? É verdade, Adriana. Adriana, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Novo Tempo. Fique aí. Se você quiser, você pode desejar boa noite, se despedir dos nossos ouvintes que estão te ouvindo. Então, gente, eu quero desejar um feliz sábado a todos, né? Que Deus abençoe a todos e que vocês possam sempre continuar firmes na fé, que até Jesus voltar. Amém, querida. Que o Senhor também te abençoe e te guarde. Que se mantenha firme, porque Jesus está voltando. E muito em breve nós o veremos nas nuvens dos céus. E eu quero, se não conseguirmos te dar um abraço aqui nessa terra, nós temos um encontro marcado lá no céu para a gente poder se abraçar.